Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263/90 do Regimento Interno. Convido a todos a ficarmos em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos desta audiência pública às 14h23. Podemos nos assentar. Quero lembrar a todos também que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, nós iremos encerrar esta audiência pública até às 17h23. Nós temos um prazo máximo de 3 horas de duração para essa audiência pública. Estão presentes aqui os representantes do setor imobiliário da cidade. Vou citar os nomes aqui daqueles que foram convocados e convidados. Também agradecemos a presença dos vereadores que estarão tanto presencialmente, no caso, o vereador Edmilson Locadora, e também o vereador Borgo, que também deve entrar na nossa reunião de forma virtual. Rafael Lima, chefe de gabinete, também está online, se faz representar pelo Leonardo Marcari. O doutor Gustavo Bugalho, dos assuntos jurídicos da Prefeitura Municipal, também está online. Vou ler aqui justificativas, dos convidados que fizemos, dos convites que fizemos, perdão. Bauru, 8 de junho de 2022, ofício do Gabinete da Prefeitura, número 1016. Esse número é especial para mim, 1016. 2022, ao senhor presidente, em resposta ao ofício da OSPL, Prefeitura Municipal 139/22, solicitando audiência pública para tratar do assunto LGPD, impactos no mercado imobiliário, venho por meio deste justificar minha ausência por motivos de força maior e quaisquer esclarecimentos serão prestados pelos secretários das pastas convocadas para a audiência. Sendo só para um momento, subscrevo-me apresentando meus protestos de consideração. Sem mais, atenciosamente, Suelen Silva Rosim, prefeita municipal, se encontra em viagem. Também, outro ofício aqui, ofício 80/2022, Bauru, 7 de junho de 2022, a Câmara Municipal de Bauru, aos cuidados do senhor pastor Ubiratã Castro Sanches. Eu, Everton Araújo Basílio, venho por meio deste justificar minha ausência na audiência pública do dia 9 de junho de 2022, que tratará sobre o impacto da LGPD no mercado imobiliário, devido aos compromissos anteriormente agendados fora da cidade neste dia. Porém, enviarei para me representar o senhor Rafael Sala, que já se encontra, diretor de Departamento de Arrecadação Tributária da Secretaria de Economia e Finanças. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos e solicitações que, porventura, surjam sobre o tema abordado. Mas acredito que o senhor Rafael Sala tem total condições e conhecimento para responder todos os questionamentos. Agradeço pela atenção dispensada, reforço minha disponibilidade em auxiliá-los no que puder, retribuindo as gentilezas e corroborando com as boas práticas. Atenciosamente, Everton de Araújo Basílio, secretário municipal de Finanças. Encontram-se presentes aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru a secretária, senhora Gislaine Magrini, da CDCOM. Muito obrigado, secretária. O Rafael Sala, que é Departamento de Arrecadação Tributária, como já citamos. O Marcos Costa Garcia, que também é do setor de finanças do nosso município. José Luiz Lopes, corretor. Luiz Felipe, corretor da H2 Imobiliária. Vinícius, desculpe se eu errar o nome pela pronúncia, Fará Regalim, Imobiliária Resolve. Edmilson José da Silva, Hudson César Alvarez, Hudson Imóveis,
Wilson Lopes Espósito Dias, corretor de imóveis também. Denner Roberto Simões, também corretor de imóveis. Leonardo Marcuso, imobiliária H2. Manuela Zapilotti, não, perdão. Não é Manuela, perdão. Manuel Ângelo, desculpe. Zapilotti Neto, também corretor. Aqueles que quiserem mencionar a sua presença, se quiserem anotar o papel, a nossa assessoria vai até vocês para confirmar a presença e darmos início, então, à nossa audiência. Quem estiver assistindo a audiência pública pela TV Câmara, no canal ou no YouTube, também pode participar, enviando perguntas ou comentários. Basta mandar mensagens pelo WhatsApp 981195511. A pergunta ou comentário será encaminhado na hora. Se, por acaso, não tivermos tempo para responder, a mensagem será enviada ao destinatário e nós daremos, então, continuidade às informações. Acuso aqui a presença do nosso secretário de Planejamento, professor Nilson Girardello. Obrigado pela presença, professor. Então, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será, parágrafo 1º, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra os vereadores, por primeiro, expondo suas observações, indagações aos expositores, e letra B, qualquer cidadão presente poderá formular perguntas aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Então, nós vamos já partir para a parte prática. Esse é o rito natural que a gente segue em audiências públicas. A gente sempre faz, pelo menos é uma característica do meu gabinete, da minha assessoria, nós fazemos uma audiência pública não com a finalidade de resolvermos todos os problemas. Pelo contrário, a audiência pública é o primeiro passo, é um primeiro caminho para que aquilo que tem sido motivo de ruídos, de desentendimentos e até mesmo falta de explicações, a audiência pública ela serve a uma ferramenta para que a população se utilize, inclusive para conversar com os poderes constituídos. No caso, a Câmara, a Prefeitura e, quiçá, havendo necessidade também, com o Judiciário. Nós recebemos alguns componentes do mercado imobiliário, né, alguns agentes do mercado imobiliário, na semana passada, e claro que é uma discussão que não começou hoje, ela vem já se arrastando há alguns meses, e nós temos por característica, pelo menos, entregar à população aquilo que ela espera que nós, como agentes eleitos pela população, possamos devolver à nossa sociedade para que vivamos de forma harmoniosa, todo mundo com a sua atividade regulamentada, cada um tendo o seu espaço e o poder público fomentando esse trabalho e também orientando dentro dos seus regramentos e dos seus ritos. Os pontos principais que nós discutimos nesta reunião, nós anotamos aqui, e se houver algo que não esteja elencado aqui, eu gostaria que aqueles que fazem parte desta camada importante da sociedade também pudessem fazer algum apontamento e, dentro da medida do possível e do horário que temos, vamos estar respondendo. Primeiro, então, um dos principais pontos é o fim do acesso a qualquer informação sobre o imóvel no site da Prefeitura. Ilegalidade do ato, que precisa ser discutido, pois as informações são públicas, haja visto que basta ir no cartório e qualquer pessoa consegue uma matrícula do imóvel, com muito mais informações ao custo de R$ 67,00. Atestado de valor venal para conferência de informações nas negociações.
impossibilidade de levantar débitos de IPTU e emissão imediata de boletos para pagamento, impossibilidade de conferência do nome do proprietário, pois muitos não atualizam o cadastro após a compra e a venda. Casos de saúde pública, levantar proprietários de imóveis abandonados. Acesso sempre foi por cadastro e senha. E aí vem uma pergunta final: por que não fazer um termo de responsabilidade conforme orienta a LGPD? Estes são alguns dos pontos que, na minha maneira de ver, são muito importantes e são críticos para o desenvolvimento da atividade imobiliária em Bauru. E por isso nós buscamos a representação de vocês e pedimos que o doutor Helder Bolsonaro, que é o representante nominado, pelo menos por aqueles que a gente convidou e conversou, para que ele pudesse fazer uso da palavra, doutor, e o senhor explanar melhor. É claro que a gente fez de forma genérica aqui, é óbvio, talvez alguns termos tenhamos errado, mas a ideia é sempre essa: buscarmos a resposta do poder público, a resposta que vá atender, entender também, como conversávamos com o Rafael Sala, porque as coisas são como são. E se existe algum tipo de mecanismo que a gente possa trabalhar para que tudo ande bem, todos continuem exercendo as suas atividades sem prejuízo. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Éder, que vai fazer uso, pode utilizar da tribuna, se assim o senhor entender, e estaremos prontos a ouvi-lo. Boa tarde a todos. Um botãozinho aqui. Agora sim. Boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente pastor Biratã Cássio Sanches pela essa ótima oportunidade de a gente debater um tema que tem afligido muito a classe dos corretores de imóveis. Eu sou advogado e sou corretor, mas a minha paixão é a corretagem, né? Porque o corretor, ele trabalha com a felicidade das pessoas. Acho que o maior sonho de todo brasileiro é comprar a casa própria. E quando nós finalizamos uma transação, onde temos ali o comprador e o vendedor, e a gente entrega as chaves do imóvel para o comprador, isso é um motivo de uma alegria tremenda, porque o corretor, ele entende que ele cumpriu um papel, ele desempenhou uma função, que é aproximar a oferta da procura. Mas, ultimamente, nós temos encontrado alguns obstáculos para que a gente consiga exercer a nossa profissão de corretor de imóveis. Primeiramente, o corretor de imóveis é um profissional habilitado, né? Ele tem a sua profissão regulamentada por lei, ele tem um órgão que fiscaliza as suas atividades, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E como profissional habilitado, como profissional que exerce a profissão, nós temos responsabilidades em toda e qualquer atividade que nós desenvolvemos na corretagem, seja na avaliação, seja na compra e venda, seja na consultoria imobiliária. Essa responsabilidade vem até o próprio Código de Ética, que nos impõe esse dever. Ocorre que, ultimamente, mais precisamente no mês de agosto do ano passado, nós tivemos a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Todo corretor, para desenvolver as suas atividades, ele tem que fazer um processo chamado pesquisa cadastral, né? Então, quando você se depara com um comprador e um vendedor, onde as partes acertam o preço e as condições do negócio, nós passamos por uma segunda fase, que é a fase da análise cadastral.
Essa análise cadastral ela tem que ser feita e ela é imposta, esse dever, o Código Civil é muito claro a respeito dessa responsabilidade do corretor, porque se ele não o fizer da maneira correta, ele responde por aquela transação imobiliária solidariamente com o vendedor. Nessas pesquisas cadastrais, nós começamos junto ao Tribunal de Justiça, né, do Estado de São Paulo, para ver se há distribuições e ações de executivos fiscais, fazemos a pesquisa junto à Justiça Federal, junto à Justiça do Trabalho, Receita Federal, Receita Estadual e órgãos que monitoram a restrição de crédito. No Poder Judiciário, todos os processos são públicos, à exceção dos processos que correm sobre segredo de justiça, na maioria das vezes sobre o direito de família. Mas nós conseguimos o acesso através de uma certidão que o próprio tribunal emite, e no conteúdo dessa certidão nós podemos obter algo que é chamado certidão de objeto e pé, ou seja, o próprio órgão, que é o tribunal, ele emite como um resumo daquilo que está acontecendo naquele processo. Essa informação é importante e relevante porque a gente pode subsidiar a venda apontando os riscos do negócio. Isso é feito de forma igualitária na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Na Receita Federal, a mesma coisa. Se faz a busca junto ao site da Receita Federal, o site aponta a existência ou não de débito. Se existe o débito, a gente tem um órgão chamado ECAC, que a gente pode consultar, né, e ali aponta-se quais são os débitos. Agora, quando nós chegamos no município, nós estamos encontrando algumas dificuldades para exercer justamente esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de avaliação para subsidiar aquele que compra o imóvel. Uma das coisas que nós temos de pesquisa é justamente o débito tributário, né? Porque muitos imóveis, né, têm autos de infração e imposição de multa, seja por calçada, seja por mato, né? Como também os débitos decorrentes do IPTU. E aí nós encontramos um obstáculo. Qual o obstáculo que nós encontramos? Nós não conseguimos realizar essa consulta. A gente não consegue com aquelas informações primárias que nós temos à disposição. Quando nós avançamos mais um pouco, que é a certidão de atestado de valor venal, que é um instrumento importantíssimo para o corretor fazer a sua avaliação. Hoje o corretor ele tem o PITAM, que é um sistema de avaliação que o próprio Cresce disponibiliza um curso especial para o corretor fazer essa avaliação. Um dos requisitos ali que a gente tem que consultar é o atestado de valor venal, para que a gente saiba qual é o valor da terra, qual é o valor predial. No entanto, nós também temos tido essa dificuldade, e as razões, que é a razão do debate, é que outros municípios já avançaram no sentido de poder-se consultar esses dados. Um fato que é muito importante, que a Lei Geral de Proteção de Dados exclui expressamente, são as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas não estão ingressas sobre o acobertamento da Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, o corretor não consegue o acesso de dados de uma pessoa jurídica para fazer a consulta. E vem lá taxado, LGPD, né? Equivocadamente. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela não pode ter seus dados protegidos, isso é expresso na lei. Ocorre que muitos dos loteadores que desenvolvem empreendimentos imobiliários na cidade de Bauru, de grande porte, são pessoas jurídicas. E eu não consigo ter acesso se aquele lote do loteamento ele tem débito ou não tem débito. Por quê? Porque eu consulto como pessoa jurídica, vem a restrição e está escrito lá, a restrição é LGPD. E a lei fala que não pode ter restrição para pessoa jurídica. Outro fato, as empreendedoras construtoras, né? Hoje, qualquer lançamento imobiliário vem de uma construtora. Nós não conseguimos acesso novamente aos dados daquele proprietário que é uma construtora para ver se está tudo ok.
Evidentemente que nós sabemos que um loteamento, nós sabemos que uma incorporação imobiliária, para ser aprovada, é feita toda uma análise anterior e antecipada junto ao cartório de registro imobiliário, mas isso não retira a possibilidade de inscrições de débitos municipais após o lançamento do empreendimento. Então, o primeiro ponto que eu levanto é em relação à LGPD junto à municipalidade, o erro crasso, a olhos vistos, da cobertura em relação à pessoa jurídica. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser melhor analisado junto ao Executivo, junto à Procuradoria. Se for o caso, a gente pode até formular uma consulta a respeito disso, para tratar desse tema, porque nós sabemos que a administração pública rege pelo princípio da estrita legalidade. Outros pontos que nós abordamos, nós trazemos a analogia do direito comparado. A administração pública é regida por um dos princípios, que é o princípio da publicidade. Os atos da administração pública são públicos. E existe também, junto à LGPD, que matérias de ordem pública, cobertadas pelo decreto 8.777/2016 e também pela política de dados abertos da Lei 12.527/2021, garante o acesso a informações de ordem pública. Nós entendemos, como corretores de imóveis, que qualquer cadastro junto à municipalidade do proprietário, ele é público. E tanto é público que nós temos acesso ao cartório de registro de imóveis e podemos fazer uma consulta, identificar a propriedade ou não daquele imóvel. Partindo desse princípio que esses dados são públicos, eles devem ser disponibilizados. Mas como que fica aí o tratamento de dados? Aquele que detém a ordem de tratamento, o operador desses dados. Nós entendemos que, uma vez que se dê acesso ao corretor, como era dado anteriormente, seja esse corretor o receptor dos dados, a ele deve se estender um termo de responsabilidade daquilo que ele vai usar e para que vai usar. Um fato importante que nós temos hoje é o cadastro negativo de pessoas que têm problemas, seja de protestos, seja de não pagamento dos seus dados. Hoje, órgãos como o Serasa, Sebraco e outros órgãos de pesquisas cadastrais, eles fornecem perfeitamente informações. E essas informações são complexas, muitas vezes apontando o grau de responsabilidade que aquela pessoa tem perante um débito. Isso chama-se score, onde faz uma avaliação daquela pessoa. Nós temos acesso a todas as empresas que aquela pessoa tem, nós temos acesso a uma possível renda que aquela pessoa possa oferir, nós temos acesso à localização de dados onde a pessoa se cadastrou como morador, e esses órgãos disponibilizam essas informações a preço de custo, onde, uma vez que você paga por aquele cadastro, você obtém ele, mas tem um porém, junto a esses órgãos de restrição de crédito, que é o aceite da responsabilidade de não compartilhamento daquelas informações. E aquelas informações, uma vez que são geradas, são gravadas ali o nome daquela pessoa que as consultou. Então, utilizando aí um paralelo, eu acho que nós podemos avançar junto à municipalidade num cadastro de corretores de imóveis, evidentemente corretores devidamente habilitados junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que possa, inclusive, ser feito anualmente, porque as obrigações do corretor se renovam anualmente. Pode-se exigir até mesmo, do ponto de vista tributário, a sua inscrição na prefeitura como prestador de serviço que é e que recolhe ISS das suas operações, e junto
ao fornecimento do CRES, ao fornecimento da sua inscrição municipal e o seu cadastro, ser a ele franqueado o acesso do proprietário e acesso do imóvel. Isso está numa linha em que não há para a administração, e vejo de forma muito clara, qualquer tipo de penalidade daquela pessoa que possa se sentir lesada. Por quê? Porque a própria LGPD, ela dispõe que aquela pessoa que não quer ter os seus dados levados a público, ela pode oficiar, seja aquela pessoa jurídica, seja de direito privado ou direito público, pedindo a exclusão ou pedindo a proteção de dados. Então, o que aconteceu? Nós começamos ao contrário, nós bloqueamos tudo, quando deveríamos permitir a publicidade, o cidadão que não quer a sua publicidade, ele vai, faz um ofício junto à prefeitura, dizendo assim, eu não quero os meus dados que sejam publicados, ponto. Se a prefeitura publicar, ela vai ser penalizada. Ok? Então, eu acho que, como corretor de imóveis, dessa situação que nós estamos vivendo, uma situação muito difícil, deveríamos ponderar sobre essas questões, né? A primeira delas é em relação à pessoa jurídica, né? Por que nós não temos acesso aos proprietários pessoas jurídicas, se tínhamos anterior, e por que lança-se no próprio site a proibição com base na LGPD, que a LGPD exclui expressamente pessoa jurídica? Acho que esse é o primeiro questionamento que eu coloco na pauta aí, junto à Procuradoria do município, para que responda essa pergunta, né? E volto a repetir, os maiores empreendimentos imobiliários lançados na cidade de Bauru são por construtoras, pessoas jurídicas, não são pessoas físicas. Então, nós não temos acesso a isso, e tínhamos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro questionamento que se coloca. O segundo questionamento que se coloca é ser franqueado os dados à medida em que eles são disponibilizados no próprio cartório de registro de imóveis. Ora, eu não quero meus dados publicados, então vamos fazer ao contrário. Eu não quero, eu oficio a prefeitura e peço, retira-se, né? Jogue uma tarjeta sobre os meus dados. Então, por que isso não foi feito? Essa também é uma pergunta que nós devemos estar fazendo. Nós, como corretores, quero voltar àquela fala inicial, né? A alegria se virou tristeza. Nós temos, vou tratar de um caso pessoal, nós temos uma funcionária que a função dela é justamente a análise cadastral. E ela tem se sentido cada vez mais o peso que ela tem encontrado para a gente obter essas informações, né? Por quê? Porque são informações do dia a dia, do nosso cotidiano, né? Ninguém vai, nenhum corretor, eu acredito, que vai utilizar desses dados para vender a terceiros, ou comercializá-los, ou fazer algo que venha oferir alguma vantagem. Não, as consultas são muito pontuais, né? E eu acredito que os corretores, eles se submeterão certamente às exigências de registro do CRES, registro junto ao município, porque são recolhedores de tributos, que é o tributo sobre a prestação de serviços, como requisito para acesso a esses dados, que podem ser renovados anualmente, né? E uma vez que a gente pode até avançar um pouco mais, né? Eu sei que às vezes os corretores não vão gostar que eu vou falar, mas se a prefeitura resolver taxar essa operação para dar essa informação, ela pode taxar. Né? É receita. Né? O cartório não cobra da gente para emitir uma certidão, o órgão público de proteção do crédito não cobra da gente para emitir, desde que seja algo que não seja oneroso, ou melhor, excessivamente oneroso, né? Porque hoje qualquer consulta de uma matrícula é quase R$70, né? Então isso encarece bastante, porque R$70 é um valor alto? Talvez não, mas num volume de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 consultas, isso se torna extremamente pesado,
para todas as imobiliárias como pessoa jurídica. Agora, como pessoa física, pior ainda, né? Então, eu levanto esses dados, pastor Bira. Eu gostaria muito do parecer da Procuradoria, principalmente nessa questão voltada à pessoa jurídica, né? O porquê da restrição sem que o titular dos dados pudesse se manifestar, né? O titular dos dados não se manifestou, né? Acho que são questões relevantes aí que a gente pode estar debatendo. Eu acredito também que esse primeiro momento é um momento que o tema está sendo colocado em pauta, né? Eu acho que nós podemos contar com forças vivas da cidade, né? Porque o corretor é a ponta de toda uma cadeia imensa de negócios. Imensa de negócios. Então, o construtor, o pequeno empresário, ou aquela pessoa física que começa uma construção, ela começa com adquirindo um terreno. Depois vai contratar quem? Arquiteto. Depois tem que contratar quem? O engenheiro estrutural. O engenheiro estrutural recolhe ISS, arquiteto recolhe ISS. Aí, quando dá entrada na prefeitura para aprovação do projeto e obtenção do alvará, paga-se uma taxa para aprovar o alvará. Aí você começa o início da construção lá, primeira coisa, ferro. Tem que comprar ferro. Você tem que comprar madeira para você fazer a caixaria de uma obra. Quantas madeireiras na cidade de Bauru? Você tem que comprar o tijolo lá do bazar. Você tem que comprar o cal, o cimento. Você tem que comprar a tinta. Você tem que comprar o revestimento. Você tem que comprar a ferragem que vai cobrir o imóvel. Olha quantos estão nessa cadeia. Para ela finalizar com quem? Com o corretor. Ué, não é o corretor que vai fazer a coisa girar? Não é ele que vai fazer vender esse imóvel? Então, eu acho que todos perdem, e principalmente o município em termos de arrecadação, quando limita a profissão do corretor de imóveis. Pastor Bira, muito obrigado pela atenção, né? E ficamos à disposição. Esse é o primeiro passo, né? Eu acho que a gente pode vir mais munido de informações. Eu fui meio que pego de surpresa para vir, mas muito obrigado pelo privilégio que o senhor dá a toda a categoria dos corretores de imóveis da cidade de Bauru e da nossa região. A gente que agradece a aula que a gente recebeu aqui hoje, de como que funciona, né, o mercado imobiliário. Naturalmente, a gente seguiria perguntando para a administração pública, mas eu quero abrir também a palavra aos demais corretores e agentes do mercado imobiliário que queiram também se pronunciar. Assim, deixamos para o final a manifestação de todos os agentes públicos aqui. Meu amigo Valdir Canal, ele pensa que eu não reconheci ele, mas eu reconheci. Ele talvez não tenha me reconhecido, mas eu reconheci. Vai fazer uso da palavra também. Pode ser aqui? A casa é do povo. Não, beleza. Eu tenho que parabenizar que ele foi perfeito em tudo. Em tudo, tem tudo que nós temos nossos problemas em relação hoje à prefeitura, né? E acho que só faltou ele falar de um interesse também, acho que até o interesse maior, que é o proprietário do imóvel. Tá? Por quê? O proprietário, ele quer vender esse imóvel o mais rápido possível, quer fazer esse negócio o mais rápido possível, né? E com isso, se a gente tiver mais gente trabalhando, mais gente mostrando esse imóvel, quer dizer, a venda vai ser muito mais breve, né? Então, tudo que o Éder fez, perfeito. Só faltou um detalhe. Porque também há o interesse do proprietário. Sim. Que ele, dessa forma que foi colocado, ninguém perguntou para o proprietário se ele tem ou não interesse de que os dados deles ficam lá
à vontade para os corretores. Acho que é essencial, tá? Se ele não quiser, que vá lá, faça lá, os meus dados não quero que seja publicado, tiver lá à vontade. Porque eu vejo dentro da imobiliária, estou há 30 anos no mercado, eu nunca tive um problema de alguém reclamar comigo, como que você ligou para mim, aonde você pegou? Não, obrigado, pode trabalhar, não, está na imobiliária tal, vê lá o que você pode fazer. Quer dizer, jamais eu tive uma dificuldade, ou qualquer problema jurídico, ou qualquer outro tipo de problema, de ligar para um proprietário, né? Então, é só essa consideração que faltou aí. Porque há interesse de todas as partes. Não é só só agora a prefeitura vem, barrou. Eu sei que existe uma lei, mas a gente tem que ter uma solução, né? Para ser bom para todas as partes. Porque tem que ser bom para o corretor, para o vendedor, para o comprador e também para a prefeitura. É o ITBI que está recebendo, que não é barato, tá? O valor de mercado aí do ITBI jogaram lá em cima, está aí essa briga, que é outra dificuldade, né? Então, tem imóveis valor alto, outros mais baixo, mas no geral. Mas não pode barrar todas as informações, porque essas informações só quem tem é a prefeitura. Se não nos ajudar, cada vez fica mais difícil, tá? Era só isso que eu queria pontuar. Tá ok? Tá ok, tá bom. Obrigado, canal. A gente vai passar pode, por favor, se você puder se apresentar ali. O canal já conhecia, então não precisa da apresentação. Você se apresente, diga quem você se representa e pode fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. Meu nome é Paulo José Aiello, da PJ Imóveis. No dia de hoje, né, secretário, no dia de hoje, às 2 horas da tarde, teve um leilão municipal de 8.513 metros na Vila Aviação. Está no leilão de hoje, que ele vai ser um leilão de 8.513 metros, está na quadra 12 do loteamento Vila Aviação, lote 12, da rua 8 e perto da rua 9. Onde é isso? Pelo cadastro, como a gente é meio velho, eu sou corretor desde 82, tenho Cresce desde 95, mas o meu corretor é de 82. Então, eu sei que o lote 12, a quadra 12 da Vila Aviação, é a quadra 580, do setor 2. Eu acho que estou certo sobre isso. Fui dar uma olhada, está vendendo o lote de 1 a 12, dando 8.513 metros, tá? Por 6.500.000, tá? Desses 12 lotes na matrícula que estão unificados, né, que estão na mesma matrícula, né, porque foi um leilão e foi colocado na mesma matrícula, em nome da Prefeitura Municipal, você não sabe quantos metros quadrados tem cada lote. Conclusão, o investidor vai falar, será que eu vou ter que fazer um desdobro? Será que eu vou ter que fazer o quê? Se for um desdobro de mais de 6 ou mais de 9, tem alguns entendimentos, eu vou precisar, então, de contrapartida, né? Estou vendo aqui alguns corretores dando uma olhada. Então, o que vai acontecer com esse leilão? É a mesma coisa que aconteceu em janeiro. E eu acredito que não vai ter lance. Eu teria um cliente para dar lance. Mas e aí? Depois que você pega o setor quadrilote e vê o que pode fazer, e se tem contrapartida ou não, né? Pela minha ideia, um lado dele tem asfalto, eu vou entrar na prefeitura com o setor quadrilote, o nome do proprietário, e ver o que pode fazer. Conclusão, eu não sei o que pode fazer. Eu sei que tem um aeroporto por perto, que deve estar no cone de aproximação, então ele tem alguma coisa, mas eu não sei se pode fazer nenhum barracão que eu gosto de fazer de dois andares, ou de um mezanino só. Então, essas informações estão quebrando outras informações. Para mim pedir o que pode fazer, eu preciso saber o que é certo fazer. Eu não sei a individualização da matrícula dos lotes na quadra. E eu estou te falando isso porque o canal, aí são do mesmo tempo, a gente bate aí o dia inteiro com a prefeitura. Daí, eu não sei o que fazer. Eu acho que restringiram muita gente, tá? Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Nós que agradecemos, Paulo. Boas
considerações e a gente vai com certeza transferir essas perguntas para o poder público. Eu só queria, antes de passar a palavra, acredito que seja para o doutor Gustavo primeiro, secretário, senhores, doutor Gustavo, que é o secretário de Assuntos Jurídicos, né, para que ele possa se manifestar, já está aqui conosco. Obrigado, viu, secretário? Eu queria fazer aqui uma pergunta, né? Na verdade, seria uma pergunta. Eu gostei muito da ideia do cadastro, doutor Éder, desse cadastro. E eu espero, assim, que a elaboração de um cadastro revele que os corretores são unidos, né? Que seria ideal. Nós fizemos uma audiência pública alguns dias atrás também, sobre uma outra categoria, e não foi muito bem interpretada a nossa sugestão, porque existem pessoas que querem continuar trabalhando na clandestinidade. E aí, enquanto continuarmos tendo um jeitinho, quebra-galho, desvio, toda ação em prol da ordem, da legitimidade, da legalidade vai gerar como, estão querendo botar o pé na minha janta. Né? E não é essa a ideia. Então, todas as situações que foram citadas aqui, é preciso a gente explicar. Elas precisam estar dentro de uma normativa jurídica, né? De um regramento jurídico. E, claro, aqui é a Casa de Leis. Nós não vamos propor nada ilegal, nada que venha a tirar divisas do município ou ferir os princípios que nós citamos aqui. Eu achei muito boa essa ideia, achei pertinente, já que não são todos que querem acesso a um imóvel, tal, assim, assado. É um público específico, é uma atividade específica, com um público-alvo específico, enfim. Eu acho que a consideração para a municipalidade deveria ser, essa sugestão deveria ser considerada pelos órgãos que aqui hoje estão se representando. É só uma observação. E quero já imediatamente aqui passar a palavra ao doutor Gustavo. Doutor Gustavo, uma boa tarde. O senhor ouviu tudo aqui que nós pudemos colher. Estamos transferindo agora para os agentes públicos para esclarecer essa classe importante aqui de corretores de imóvel e principalmente aquele que quer comprar o seu imóvel. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, vereador Bira. Boa tarde a todos os presentes, colegas da administração pública, aos corretores presentes interessados. Bom, sendo direto ao assunto, o primeiro questionamento, sinceramente, eu até não tinha conhecimento de que havia essa limitação no sistema para a pessoa jurídica, porque, de fato, até onde a gente conhece da LGPD, ela se aplica aos dados de pessoas físicas. Acredito que seria interessante, né, inclusive, verificar diretamente com a Secretaria de Finanças, que é a responsável, a qual a TI, Tecnologia de Informação do município, né, está diretamente vinculada, subordinada, quais as razões efetivas, já que a LGPD, a princípio, numa visão minha particular, não seria aplicável. E, eventualmente, se for o caso, submeter isso, né, a uma consulta formal aqui, né, e a gente buscar o melhor caminho. Quanto às outras propostas específicas para os corretores, o que eu sempre sugiro, né, e nesse caso não vai ser diferente, um diálogo, né, com a área FIM, no caso a própria Finanças, né, que lida com a parte da TI do município, verificar formas para que se possa, dentro do legítimo interesse, que é um dos princípios que existem dentro da LGPD, pensar na possibilidade de uma regulamentação específica, né? Afinal de contas, embora a LGPD ela proteja os dados pessoais, existem alguns casos em que é possível a utilização desses dados, né, desde que
demonstrado legítimo interesse, utilização para fins de processo judicial e administrativo, entre outros aí que a LGPD fala. Então, eu acredito que seja o caso de se startar uma conversa, um estudo para a regulamentação disso. Muito bom, doutor. Essa parte de que não havia conhecimento da parte jurídica me causa susto. Me assustou. Porque, se é claro, né? Talvez seja informações, né? Talvez é o que ele falou. Pode ser que o TI tem que chegar a essa informação para o TI. Ah, entendi. Tá certo. Ah, entendi. Então tá mais fácil, doutor. Muito obrigado. Eu peço que o senhor permaneça aí. Vou abrir aqui a palavra. Se alguém quiser fazer algum comentário a respeito da situação jurídica, por favor. Senão nós já vamos solicitar às outras secretarias que possam também se manifestar. Não havendo ninguém quer usar a palavra? Então, agora eu sou bem democrático, né, professor? Ou eu chamo primeiro as damas, ou chamo primeiro pela ordem, né? Aqueles que são imediatamente responsáveis. Então, o Rafael Sala. Rafael Sala ou secretário de Planejamento? Secretário? Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui. Boa tarde a todos. Em primeiro, eu gostaria de agradecer muito a sua deferência a respeito do meu atraso hoje aqui para vir a essa Câmara. Eu estava abrindo uma outra audiência pública da Lei das Antenas, que a gente está tentando reformá-la, melhorá-la, e isso se deu no auditório da Prefeitura, no 3º andar. Então, eu fiz a abertura e logo vim para cá. E eu agradeço, o vereador me permitiu o atraso para chegar aqui nessa audiência. Enfim, assim, existe uma lei federal, né, aprovada lá na época do Temer ainda, né, que aí passou a vigorar, ou está vigorando, né, que a gente tem aqui no parágrafo 1º do artigo 26, que é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tem acesso, né. Aí tem algumas exceções, né, que são 4 delas, que eu não vou me deter, né. Na CEPLAN, o que a gente vê, por vezes, é a procura, por exemplo, de terceiros buscando projetos, né, de outras pessoas. Isso a gente não tem permitido, a não ser com uma autorização do proprietário, né, do próprio o proprietário do imóvel, por exemplo. É a mesma coisa que o interessado lá é buscar a planta de um banco, né? Que isso aí é questão até de segurança, né? Então a gente não pode fornecer, a não ser com autorização, ou se houver uma procuração nesse sentido, né? A gente também tem algumas pressões em relação a vistas e cópias de processos, né? E de diretrizes de empreendimentos, né? Essas, inclusive, são mais delicadas porque elas não são aprovadas ainda. São diretrizes em fase de fornecimento, nem há uma aprovação do empreendimento, né, ainda. Então, a gente tem que ter algum cuidado. A gente sabe que, às vezes, vaza, sim, né, por fontes que a gente não gostaria, mas, às vezes, vaza. Mas, obviamente, a secretaria não fornece, sempre com autorização do proprietário, sim, ou a partir de uma procuração, né? A gente entende que a lei obriga a preservar esses dados pessoais, né, só acessado por procuração. Aqui eu estava vendo, inclusive, só um minutinho, deixa eu abrir aqui, por favor, que é um comentário, é um pouco longo, mas eu vou me deter ele. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais visa garantir a proteção e privacidade daqueles que fornecem os dados, chamados titulares, os quais, diga-se de passagem, são todos os indivíduos dentro da sociedade. Nota-se, sobretudo, que a LGPD não veio para proibir o tratamento de dados, mas sim regular tais interações, visando a proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Importante destacar que a lei é aplicável a qualquer operação de tratamento de dados, devendo seguir seus preceitos às pessoas físicas, no caso dos corretores de imóveis autônomos, como também às pessoas jurídicas, tratando-se das imobiliárias e outras do ramo. É necessária a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O consentimento será dispensado nas hipóteses do artigo 7º, incisos 2 e 3 da LGPD. Esse material eu busquei no Cresce, São Paulo. Está na página do Cresce. Então, assim, eu vejo que é sim uma orientação do próprio conselho profissional, né, sobre essas questões. Obviamente, aí não saberia dizer se nós poderíamos ter um tratamento especial no município, como diz o Dr. Gustavo. E isso eu não sei como dizer, porque não sou da área jurídica. Se houver uma orientação no sentido contrário, por parte da Secretaria de Negócios Jurídicos, é claro que a gente vai atender, né? Mas, enfim, acho que o que eu tinha a apontar era isso, né? Que há, pelo entendimento do próprio Cresce, a respeito dessas questões, né? Acho que era isso, vereador. Obrigado. Tá bom, professor. Eu acho que a gente poderia também, através aqui do nosso gabinete, fazer uma indicação para o setor jurídico da Câmara, da Prefeitura, perdão, para que possa estar disponibilizando, pelo menos para pessoa jurídica, né? Que esse parece ser um problema recorrente também. E, claro, eu não esperava menos do senhor. Não esperava menos, porque o Cresce também foi convidado para poder participar, até o doutor Éder fez esse contato, justamente por causa da legalidade, né? Justamente por conta da legitimidade. E eu acredito que o Cresce tenha interesse em manter o padrão dentro daqueles que já são cadastrados, daqueles que são profissionais legitimamente reconhecidos. Aí eu entendo, porque haveria uma atribuição de responsabilidade. O senhor me corrige se eu estiver errado, né? Aí acho que é perfeitamente normal. O que eu acho que não é normal é a interrupção sem um definido padrão e que atinja também diretamente os profissionais da área, aqueles que legitimamente trabalham, para evitar dano colateral, terceiros, como o senhor disse, eu anotei aqui. E eu recebo muitos pedidos, né? Dá para você saber quem que é fulano? Dá para saber quem é o dono do terreno na casinha do fulano de tal? Assim, eu recebo aos montes. E claro que a gente não tem um outro caminho, senão dizer assim, professor, é normal? Pode? Aí a pessoa responde, naturalmente o funcionário adequado nos responde e diz, olha, somente com a autorização do proprietário. Aí sim, aí é normal, a gente recua. Mas essa interlocução precisa ser restabelecida, pelo menos é isso que esse vereador pensa, né? Então, fica aqui como indicação, pelo menos, restabelecer esta consulta para a pessoa jurídica. Eu acho que já é um avanço, pelo menos nesta primeira audiência. Quem sabe podemos chamar uma nova audiência para diminuir cada vez mais o número de arestas que a gente tem percebido. Vou abrir novamente a palavra a alguém que queira fazer algum questionamento ao nosso secretário de Planejamento. Os senhores que estão, por favor. Ele vai entrar por aqui, Douglas. O senhor se apresente, por favor. Sou corretor também. Meu nome é Marcelo Radiba.
sou autônomo. E falando aqui sobre caso haja alguma abertura, um gatilho aí jurídico que possa falar com os proprietários, ter acesso aos proprietários, como o Dr. Helder falou aí, primeiro, ao invés de fechar as informações, deixar aberta e fechar quem quiser, né? Fizeram ao contrário para a proteção de dados aí dos proprietários. Mas caso haja, só para somar, eu acho que isso daí, o que eu vou falar aqui é até um segundo, não seria nem nessa reunião, seria numa próxima, mas ter algumas opções de você, porque vai ter muitos proprietários que eles não se implicam, a maioria, eu acredito que não se implica com essa questão. E às vezes ele pode se implicar porque não é ele que vai receber o telefonema. Às vezes está o nome da mulher, é ele que quer receber, ou está no nome dele, a secretária que tem que falar, não é ele. Então, deixar uma abertura lá para o contato, né? O contato do corretor, ou o contato, se quiser receber um contato, até com telefone se quiser, entendeu? Deixar lá também o telefone do contato, né? Porque aí seria um negócio muito mais lógico dentro do processo, porque nós só vamos estar abrindo essa situação para os corretores, né? Então, acho que, só para somar, assim, ter lá, além do proprietário, contato para atendimento, não sei, nesse sentido aí. O que você falou é importante, porque eu vou fazer aqui um ponto de defesa da administração pública, como servidor público também, mas não vou adentrar na competência. Quando você não sabe o que fazer no serviço público, é melhor você não fazer. Então, acho que a intenção, os senhores me corrijam se eu estiver errado, a intenção era realmente tentar uma adequação dentro da lei, porque cada um deles respondem com seus patrimônios, com seus bens, uma eventual atitude errada do gestor ou daquele mesmo que é da pasta. O senhor tem muito mais competência. Não, de Pode forma falar. alguma. Só para lembrar que nós temos também a corregedoria, né? Então, o servidor fica muito temeroso de ceder algum tipo de informação que ele veja como impossível. Veja só, eu acho que é buscar brecha, se existe algum tipo de brecha na lei. Um gatilho ou alguma coisa que possa eu acho que conversar o jurídico nos dando um respaldo a respeito, aí a gente, com determinadas situações ou para determinadas categorias, se isso for possível, a gente acredito que não haveria problema. Mas o nosso servidor também fica bastante temeroso, né, de ir para uma corregedoria, né? Ele pode ser denunciado ou coisa que o valha. Por exemplo, você, como corretor, descobre alguma coisa, alguma informação, liga eventualmente para o proprietário, né? E o proprietário fala assim: mas como você soube, né? Vão vir em cima da gente, da prefeitura, ou coisa que o valha, né? E esse é um problema. Eu acho que, se houver brecha, é possível fazer algum tipo de composição, eu não sei. Mas aí realmente é uma coisa que o jurídico, que eu acho que precisa nos indicar. Passar pelo jurídico primeiro. Sem dúvida. Sim, para a gente ter um mínimo de segurança, o nosso servidor ter um mínimo de segurança, senão ele pode ser punido. É um problema. Não só eu, como o servidor, que é a chamada corregedoria. Entendeu? Obrigado. Acho que obrigado, Marcelo. Como sugestão, né, ele colocou como gatilho, mas a gente poderia, junto com a categoria, criar algumas situações para podermos apresentar. No caso exclusivo das imobiliárias, no caso exclusivo de corretores, acho que se caminhar para isso, não é, doutor Éder? Caminhar para isso já passa um pouco de segurança jurídica para quem vai fazer, né? Não sei se seria esse o caminho, professor, mas a criação de algumas determinadas categorias ou classificações para poder fazer com que isso retorne, né? Um advogado, ele tem acesso a um processo judicial que não é dele, ele precisa ter assinatura e senha, que vai entrar em qualquer processo judicial. Sim. Desde que não seja cobertado pelo Tribunal de Justiça. Sim. Quem
profissional da área, né? No caso, o advogado, através do token, ele acessa, consegue extrair cópias do processo de capa a capa. Né? A uma pessoa normal, ela não vai ter esse acesso, ela vai ter a informação que existe o processo. Mas o acesso ao processo é franqueado ao advogado até para fins do exercício do direito de defesa, de seja quem for. Né? Então, uma coisa, a LGPD fala de interesse, né? Um legítimo interesse. Eu acho que a classe dos corretores tem esse legítimo interesse e tem responsabilidade para responder pelos seus atos, caso seja utilizado de forma indevida esses dados. Né? Sim, concordo. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma observação? Se não, vou passar a nossa secretária de Desenvolvimento, senhora Gi Magrini. Só tomando um gancho do que o Nilson falou e do que o doutor Bugalho disse também, e o presidente, né? Boa tarde a todos, nem falei, mas eu penso que, como existe o interesse, eu acho que deveria ter esse documento por vocês, pela categoria, talvez pelo advogado que está representando a categoria, nos trazendo essa demanda, né? Porque aí a gente consegue fazer uma formalização e verificar dentro da legalidade o que é possível ou não. Porque não adianta a gente pensar no que pode ser feito sem saber. Então, vocês trouxeram algumas informações. Então, documentar isso, até nos critérios ou o que seria importante para vocês quanto a ter acesso, porque não é tudo. Igual na CDCom, muitas vezes nos pedem relação de microempreendedores, relação que a gente não vai sair mandando para todo mundo, mas se existir critérios e dentro de um escopo jurídico que pode ou não ser passado, os servidores terão menos, né, medo de passar alguma informação que muitas vezes eles dizem, não posso falar, porque senão eles podem ser acionados. Então, talvez vir da categoria um documento, pode de repente dar entrada na CEPLAN, o Nilson pode fazer essa solicitação junto aos jurídicos, né, e aí o jurídico talvez passe por todas as secretarias para ver o que tem de acesso, ou o que pode e o que não pode para as secretarias, e todo mundo fica com isso documentado, até para que todos tenham acesso ao que pode e não ser encaminhado, e se pode, né? Então, acho que é princípio aí para que tenha dentro da legalidade, e aí a gente não precisa ficar também, né, causando toda essa situação, porque o que a gente quer é que a cidade se desenvolva, ninguém quer o contrário disso, só que a gente precisa ter segurança para a gente passar algumas informações. Então, a minha sugestão é que eles se organizem, façam um ofício documentando e solicitando o que eles querem com isso, quais as aberturas e qual é o intuito com tudo, porque é isso que é dentro da LGBT, entendeu? Ok, obrigada, era só isso. Nós que agradecemos, secretária. Rafael, gostaria de usar a palavra, por favor? Você é bem aguardado, né? Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal, aos secretários que... Se você quiser usar a tribuna, pode usar, ou então o microfone sem fio para ficar mais... eu acho que... Não? É que eu fico de costas, né? Então me incomoda... E eles que são o povo que está sendo... Quer utilizar, não tem problema nenhum. Eu acho melhor utilizar a tribuna para ficar de frente. Fique à vontade. O espaço é para usar. Boa tarde a todos. Primeiro eu vou apresentar como que era a ferramenta, como ela está atualmente e o que ensejou a mudança devido à LGPD e devido ao nosso novo sistema tributário, né? Importante ressaltar primeiramente que eu sou auditor fiscal tributário, né? O meu objetivo de carreira é a arrecadação, né? Então, hoje eu estou como diretor do Departamento de Arrecadação Tributária da Secretaria de Finanças, mas o meu intuito sempre é a arrecadação, e é óbvio que o corretor trabalhando bem, isso reverte em mais lançamentos de TBI, tem o ISS, então
estamos correlato com a minha carreira, entendeu? E é óbvio que quanto mais vocês têm ferramentas, mais vocês vão fazer transações e mais a prefeitura arrecada e mais eu cumpro com a minha função, a qual eu estudei para o concurso público. Então, o sistema, o sistema para os corretores, eles tinham acesso por senha e eles conseguiam a identificação dos proprietários dos imóveis. Isso só com a identificação do imóvel, que é o setor quadrilote da prefeitura, entendeu? Então, através da identificação do imóvel, o corretor ele conseguia o acesso, identificação com o nome e CPF do proprietário daquele imóvel. Assim como foi o primeiro orador falou aqui, no qual que ele consulta no TJ, consulta se tem débitos federais, tal coisa, a partir do momento que ele tem a identificação do proprietário do imóvel, né? A partir da identificação do proprietário do imóvel, você tem o nome, o CPF, e com esses dados você consegue tirar o atestado de valor venal e extrair todos os débitos na prefeitura. Isso antes e no sistema atual também. Entendeu? Esse acesso no qual os corretores consultavam através da identificação do imóvel, ele permitia ter o nome do proprietário e do CPF, e isso foi essa informação a partir do momento da LGPD. É importante ressaltar que a LGPD é uma lei federal, ela não é uma lei municipal, não é uma coisa que a prefeita que determinou a mudança, é uma lei federal que os órgãos públicos tiveram que se sujeitar. Então, e a gente viu, né, no estudo em outros municípios, foi isso que aconteceu, né? Em São Paulo, no município de São Paulo, tem o GeoSampa, que você conseguiria acessar, e teve um parecer da Procuradoria Municipal do município de São Paulo que proibiu o acesso do proprietário, inclusive pessoa jurídica e pessoa física, apesar da LGPD. Apesar da LGPD se tratar de dados pessoais da pessoa física, há outras leis que protegem as pessoas jurídicas. É óbvio que eu até ressalto que poderiam fazer uma consulta e a gente pode ser analisado enviando para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Mas sim, eu tenho inclusive o parecer da PPM de São Paulo que ela não disponibiliza o dado do proprietário, seja pessoa física e pessoa jurídica. Os outros municípios também se adequaram nesse sentido, né? Eu não conheço nenhum município que eu pesquisei que permite o acesso aos dados do proprietário, nome e CPF, tá? Então, reiterando o histórico que aconteceu, teve a lei LGPD, e no período que ela estava em vigor, sem punição, não foi estudado sobre o tema. A partir do momento que houve punição para o servidor público por disponibilização dos dados, aí que houve a alteração para se adequar à LGPD. Aí, dessa forma, os dados que eram acessos logados, para os corretores de imóveis, eles colocavam a identificação do imóvel e saía o nome, só o primeiro nome, sem o nome completo e sem o CPF. Foi isso que foi a alteração, tá? E isso para se adequar à LGPD e também como responsabilização do funcionário público. É claro que isso, já entraram com alguns processos questionando, e isso realmente prejudica a carreira do corretor e, consequentemente, prejudica até a própria administração pública, né? Porque o município gosta de ver as transações e quanto mais ferramentas o corretor tem, mais as transações. Então, o problema da LGPD que eu vejo em relação às pessoas jurídicas, né? Aí como o sistema está atualmente, né? Então, o sistema atualmente, se você tem o nome do proprietário, você vai vender o imóvel do seu Joaquim, CPF e tal. Com esses dados dessa pessoa, você extrai todos os débitos do imóvel e extrai também o valor venal do imóvel. Entendeu? Você tendo o nome e o CPF da pessoa. Assim como se você tem o nome e o CPF da pessoa, você consulta se, como você citou mesmo, né, débitos criminais, débitos federais com o nome e o CPF. Entendeu? Então, você tem, com o nome e CPF, você também consulta todos os dados
dele é proprietário do imóvel, entendeu? Inclusive os débitos. Então, em relação a meu ver, como é tudo muito novo, né, e essa lei LGPD também, todos os municípios não souberam como se adequar, não houve uma orientação do governo federal sobre como se deve proceder a orientação dos municípios, foi feito realmente aquela bloquear todos os dados, até justamente para que ninguém seja punido. Eu até recomendo para a classe, né, eles entrarem com uma consulta tributária no site da prefeitura. Essa consulta tributária pode colocar todas as nossas indagações, a gente vai, em relação a essa da pessoa jurídica também, os dados da pessoa jurídica, a gente encaminha para a CNJ e a CNJ e a gente faz a adequação do nosso sistema. Em relação ao acesso dos dados tributários do imóvel, por exemplo, valor venal, tamanho, esse tipo de coisa, essas informações eu não vejo como um impeditivo da LGPD. Há de se ver se isso é o que os órgãos corretores gostariam de ter acesso, entendeu? Não vejo impeditivo, mas isso resolveria o problema, entendeu? Porque em relação a dados de débitos de IPTU, eu vejo algum problema também entre a lei LGPD e o Código Tributário Nacional, porque nós temos que dever de resguardar os débitos do contribuinte, né? Então tem um conflito entre as duas leis. Foi bem pontuado que o cartório, se você chega lá e paga R$60, você tem acesso àquela informação. Mas há uma lei, a Lei de Registros Públicos, que ela estabelece que o cartório deve prestar essas informações. Então, esse conflito entre LGPD e a Lei de Registros Públicos provavelmente já geraram dúvidas em relação a isso, né? Então, eles vão ter que ponderar entre essas duas leis para saber, uma lei fala que eu sou obrigatório, mediante pagamento, disponibilização de informações do pessoal. E a outra lei fala que eu tenho que ter confidencialidade em relação aos dados, entendeu? Em que pese a gente sabe que os dados da prefeitura são públicos, não há uma lei que obriga a gente a publicar os dados, é óbvio que tem interesse da prefeitura pública em disponibilizar os dados. E o outro impedimento que eu vejo, que isso é uma decisão também, não é da Secretaria de Economia e Finanças, é uma decisão vai ser enviada provavelmente da Secretaria de Negócios Jurídicos, é que a LGPD, ela fala do consentimento do proprietário daquela informação. Então, como você pode ver, ela não inverte o ônus, né? Não é assim, os dados são públicos, eu posso fornecer. E aí a pessoa que não quer os dados divulgados, que se faz a restrição. Na verdade, a LGPD, ou as exceções, né? Assim, tudo isso vai ser objeto, eu só estou falando que é um dos receios da administração pública de disponibilizar os dados, né? Que tem que ter o consentimento do usuário. E tem as suas exceções. E entre as exceções é o processo judicial, é um processo para defender os próprios direitos da pessoa. Tem acho que 9 incisos que permitem essa liberação. Caso um deles se adeque à necessidade dos corretores, é óbvio que não há impedimento pela Secretaria, pelo departamento, ou de disponibilização desses dados, né? Mas eu vejo um desses empecilhos, até alguns falaram que sobre a disponibilização de dados pessoal, o consentimento do usuário, eu sou Rafael, meu dado, Rafael, e meu CPF ficar disponível sem eu ter expressamente autorizado. Caso seja o interesse, realmente tenha que ser autorizado, pode sim analisar no sistema tributário de se adicionar essas informações, né? Da pessoa fazer o seu próprio consentimento, entendeu? Preciso te fazer essa pergunta antes de... Preciso fazer essa pergunta. Os corretores já não têm essa permissão, doutor Éder? Tem, né? A permissão já não é dada, por exemplo, aos corretores? Na verdade, assim, na implantação da LGPD, principalmente no setor privado, o que acontece? Acontece uma situação diferente um pouquinho no setor privado, que é interessante. Como tem que ter o consentimento daquele detentor dos dados, então diz o seguinte, se você não quer consentir,
Então, que você se manifeste no próprio site onde a pessoa cadastra os seus dados. Por exemplo, vai fazer uma compra eletrônica, né? Então, em qualquer site você vai fazer uma compra eletrônica. Daí, lá no finalzinho, tem lá política de privacidade. Depois, você aceita a política de privacidade. A maioria dos casos. Só que ninguém vai ler o que está na política de privacidade, que muitas vezes na política de privacidade, ele está autorizando o acesso dos dados dele. Então, o setor privado acaba invertendo as coisas, né? Seria mais ou menos o seguinte, na prefeitura, quando eu altero o cadastro, tem um sistema de alteração de cadastros online na prefeitura, né? Então, por exemplo, eu comprei um imóvel, quero alterar a titularidade do proprietário, eu vou entrar lá no site e vou alterar o meu cadastro, dizendo que agora eu sou novo proprietário. De repente, se lá tivesse uma aba em que eu autorizo os meus dados, a disponibilidade dos meus dados, no própria alteração de cadastro, a gente já estaria, de certa forma, avançando. De certa forma, é isso que ocorre no setor privado. Qualquer compra online tem lá política de privacidade onde ele autoriza. Então, se no cadastro da prefeitura de alteração de dados, de titularidade de proprietários, onde ele tem que juntar lá a matrícula do imóvel, ou ele tem que juntar lá uma escritura de compra e venda, tem lá os requisitos que o site diz. Lá no finalzinho, quando ele vai cadastrar lá, tem um clique lá, autorizo a publicação dos meus dados. Ali tem uma autorização expressa por uma assinatura digital, de certa forma, né? Vamos dizer assim. Exatamente, né? Seria necessário, é muito importante essa discussão, né? Justamente para você ter um anseio da sociedade e você alinhar com a administração pública o que é possível legalmente entregar para essas informações. Mas eu reitero, né? Ainda não tem essa ferramenta de que a pessoa faz o consentimento da disponibilização dos dados, né? Eu até entendo, né, também que muitas das pessoas, igual eu não esqueci o nome de quem falou, que o corretor, ele nunca, tendo acesso a essa informação, ele nunca foi questionado, nossa, onde você conseguiu, ou ficou bravo. Na verdade, foi até um benefício, né? Foi até putz, eu nem sabia que tinha gente interessada e acaba realizando uma operação imobiliária que todo mundo sai ganhando, né? Entendeu? É benefício para todo mundo, para a administração pública, para a pessoa que vendeu, para a pessoa que comprou. Entendeu? Mas essa análise de consentimento teria que ser um estudo apurado pela Secretaria de Negócios Jurídicos, até o que limite o administrador público pode fornecer as informações ou não. Então, por isso, como eu reitero, que abra-se um processo administrativo de consulta e a gente, com todas as indagações, e a gente encaminha à Secretaria de Negócios Jurídicos e é analisado essa disponibilização, né? Perfeito, Rafael. Okay. Perfeito. Mas deu para entender como que funciona? Deu, claro. Mas assim, atualmente, né, com os dados do proprietário, você consegue a informação do atestado de valor venal, das dívidas do IPTU e da certidão negativa de débitos, para saber se o imóvel tem débitos ou não na venda daquele imóvel. Hoje também inscrição. A identificação do imóvel, inscrição, mas geralmente o proprietário tem o carnê do IPTU e ele fornece para os corretores, né? E sobre a parte da pessoa jurídica também há de se analisar, apesar de não estar dentro da LGPD, se isso seria o interesse dos próprios corretores, né? Porque, por exemplo, se a Build constrói um prédio, eu consigo, com os dados CNPJ da Build, acessar aqueles dados daquele imóvel, entendeu? Então tem que ver se, mesmo que a prefeitura disponibilize os dados da pessoa jurídica, se isso atenderia os corretores, porque o dado da pessoa jurídica já é público. Você coloca lá o CNPJ da Build, você consegue aquela identificação, entendeu? Com isso, ela conseguiria consultar os dados do atestado de valor venal daquele imóvel. Eles fazem a SPE por cada empreendimento. Então, você não tem um CNPJ único. Entendi. Cada empreendimento tem uma SPE para desenvolver aquele projeto. Então, é quase que impossível. Não, entendi. Mas sim, também alvo da consulta tributária pode-se
a gente pode fazer o encaminhamento. Também não vejo se a LGPD ou outras leis, como eu disse, a gente estudou o tema antes, né? Antes de tomar qualquer atitude. Não foi nenhuma atitude tomadas assim de bloqueia tudo e fecha. Foi estudado o tema. A gente viu, inclusive tem um parecer da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo que no GeoSampa você não tem acesso a nenhuma informação de proprietário de imóvel. Apenas os dados, valores meramente cadastrais, né? Então não... tem uma licitação também, acho que que foi comentado, né? Mas na licitação eu entendo que tem que estar os dados da matrícula, Sim. os dados cadastrais, e com esses dados você conseguiria fazer a pesquisa no site da prefeitura, né? De testado de valor venal e de débitos, né? Porque é uma coisa pública, né? Você está fazendo um leilão, você tem que conhecer se caso não esteja fazendo, tem que ter essas informações. Eu entendo que informações do imóvel, quando você faz uma licitação, você tem que colocar essas informações no digital, né? Até a pessoa jurídica, a gente tem acesso à JuCesp, né, onde são registrados todos os contratos sociais, que qualquer pessoa pode entrar no site da JuCesp, dizer o nome de uma pessoa jurídica, o site te dá o retorno já com os dados completos, que é a ficha de breve relato, sem custo nenhum. Então, você tem lá o nome da pessoa jurídica, aí você consegue o CPF dela, o CNPJ dela e todos os titulares que constituem o contrato social de sócios. Então, às vezes, o que a gente está fazendo na imobiliária? Quando a gente não consegue, assim, até complementando, eu vou lá na JuCesp, consigo, pelo nome, eu já consigo gerar o CNPJ. Do CNPJ, faço o caminho inverso para ir para a prefeitura. Entendi. Então, você tem que dar uma volta, às vezes, para você tentar chegar naquela informação. Entendi. Mais alguma consideração, Rafael? Não, é só reiterando, né, que nós estamos de portas abertas, né, para atender os anseios da classe, né, e que também não foi algo, como eu disse, né, para nós, para a administração pública é bom, mas foi uma lei federal, inclusive acho que vai ter que o sigilo dos dados, né, proteção dos dados pessoais vai ser acho que é um alvo de uma emenda constitucional como um princípio fundamental, né? Então, você vê a importância do sigilo, e nós, como os detentores dos dados, nós temos que sempre se pautar pela legalidade para não cometer nenhuma infração no qual a gente pode ser punido no futuro, entendeu? Então, a meu ver, havendo um parecer favorável, uma consulta específica do que ajudaria a classe, eu não vejo problema. Ok. Não tem. Não. Pode vir, Marcelo. Usa aqui. É porque está sendo gravado, é importante que você use o microfone. Professor Nilson, alguma consideração? Não? Leonardo? Marcos? Abri a palavra para você também, né? Oi. Com relação a esse cadastro que o Dr. Helder falou também, com relação à política de privacidade, se houver a condição de colocar lá a política de privacidade e ele autorizar na manutenção desse imóvel, né, na troca de proprietários e qualquer outra alteração que tenha, até no pagamento do IPTU, você entrar com essa pergunta de política de privacidade, se ele pode ou não. Além disso, ter um outro canal dentro do site que a gente possa, os próprios corretores, entrar lá, fazer uma assinatura digital autorizando eu mostrar autorizando o proprietário ser apresentado ali no site da prefeitura, com todos os imóveis dele. Clica ali, todos ou só aquele que está entrando através dele, né, do PMB dele, não sei. Entendeu ou não? Como é o seu nome? Marcelo. Ô, Marcelo, eu particularmente não tinha pensado nessa de transmissão já ter de consentimento. Eu pensei, porque com o sistema tributário novo, ele acessa com o login usuário, né? E quando ele acessa com o login usuário, você pode ter um campo lá no qual
pessoa coloca a informação, né? Mas não é todo mundo que optou, né, pelo sistema logado, né? Então, mas esse realmente de transmissão, né, de você já ter um campo ali no qual você preencheria ou veria preenchido igual os sites, né, seria uma ideia muito interessante. É uma permissão, né? É uma permissão. E isso atenderia todas as transmissões atuais, né? E também a pessoa poderia até preencher um campo para caso queira um contato, igual você deu sugestão anterior. Eu levo um cliente meu e falo, não dá para ver, você se incomoda de colocar ali no site dos seus imóveis, o seu nome? Não me incomoda. Então, o procedimento é esse aqui, ó, tá, tira uma foto do seu RG, manda lá, acabou, entendeu? Clica... Paulo, eu não vejo essas sugestões de melhorias, é óbvio que depende tem um custo operacional em relação à empresa, ao desenvolvimento, mas é óbvio que isso é possível, né? É possível e gostaríamos de fazer, né? O primeiro passo é realmente ver a legalidade da informação, né? Entendi. Mas eu não vejo empecilhos no futuro de você ter uma ferramenta dessa maneira. Ou até mesmo na transmissão do imóvel, na atualização do proprietário, você já ter esse campo de... Eu não tinha pensado nisso também, né? Mas vocês foram ótimas ideias trazidas à discussão. É isso que é o bom de uma audiência pública, uma discussão, porque você acaba agregando informações e a gente está sendo sincero com parte da administração pública dos problemas que nós enfrentamos no tratamento das informações dos contribuintes. Obrigado. Eu que agradeço. O importante é isso, gente. Às vezes a gente pode minimizar o efeito de uma audiência pública, mas a gente está trabalhando, inclusive, para futuras decisões. Então, o impacto pode ser pequeno hoje, futuramente nós teremos muitas coisas a agradecer por termos tido essa discussão. Nem toda discussão é no tapa, né, professor? E nem no berro. Às vezes as discussões são nas sugestões. A assessoria entrou em contato com o Dr. Gustavo e nós fizemos a sugestão para ele da apresentação de um projeto de lei que crie o cadastro dos corretores de imóveis interessados em utilizar as suas informações. E aí a gente teria esse cadastro, como o senhor mesmo citou, renovado anualmente, daria a permissão ao acesso das informações pelos profissionais, geraria um histórico, né, de consultas que seriam realizadas, permitiria o rastreamento de informações consultadas e, caso assim de mau uso, uma ferramenta também para evitar esse tipo de desvio. O doutor Gustavo nos respondeu que, se for por indicação da Secretaria de Finanças ou da Secretaria vinculada à TI, ele acredita que possa iniciar um processo formal nesse sentido. Então, há um caminho jurídico que pode ser trilhado. E aí, encaminhado para a Secretaria de Negócios Jurídicos, né, os procuradores fiscais se manifestariam formalmente para dar a segurança jurídica e os limites necessários para essa regulamentação. Então, a gente já fez essa consulta, o gabinete pode apresentar uma minuta de lei nesse sentido. Claro, a gente vai precisar saber se é constitucional o vereador falar isso, né? Ou se teria que partir do próprio executivo, Rafael. Se a prefeita entender que é uma medida importante, ela mesmo propor a lei e encaminhar para a Câmara. Eu tenho certeza absoluta, isso aqui eu falo porque está gravado, inclusive, que os vereadores aceitariam sem o menor problema. Sem o menor problema. Independente de ser o pastor Bira ou qualquer outro vereador, que abriria a mão apresentando a minuta, acho que nós estamos impactando uma classe importante na cidade. Então, eu não vejo problema. É só uma questão de constitucionalidade. Se for competência do vereador, desde que não haja desvio, não gere despesas e todas as outras exigências, a gente vai apresentar esse projeto de lei. Né? Caso seja inconstitucional, eu não possa dizer, né, ao executivo o que ele tem que fazer e nem gerar nele nenhum tipo de despesa,
né? Caso isso aconteça, então o executivo encaminhar para nós essa minuta o mais rápido possível, até podendo usar o nosso rascunho, não há problema, para que a gente também contemple pelo menos esse avanço. Não acredito que a gente vai resolver todos os problemas do mundo, mas esse problema especificamente a gente poderia resolver. Uma ação até bem simples. Então, o doutor Gustavo acenou com possibilidade. E aí eu vou contar, né, com a interação de vocês, né, da doutor Éder, Zé, o Canal, o Marcelo, enfim, o Paulo, né, que precisou sair também, e os demais, para que a gente possa destravar essa situação. Não gostaria de usar essa frase, né? Uma frase meio emblemática, destravar, né? Mas, pelo menos, fazer com que caminhe de um jeito mais lógico. O que é que vocês acham? José? Quer se manifestar, José? Não? José é nosso amigo. Certo, Canal? Eu vou abrir a palavra. Rafael, muito obrigado. Se quiser fazer mais alguma consideração, o microfone ainda está aberto para você. Não. Se mais alguém quiser se manifestar, por favor, se dirija ao microfone à parte. As reuniões que a gente costuma fazer, as audiências são muito específicas, são muito diretas. A gente sabe que todo mundo tem trabalho a realizar e a gente não quer que ninguém perca tempo. Aliás, acho que isso não é perda de tempo, né? Nós estamos ganhando tempo e tomara que a gente possa avançar nesse sentido. Ok? Doutor Éder? Ok? Mais alguma consideração? Tranquilo? Fica à vontade. Essa questão do caminho a gente modelar como setor privado da autorização, principalmente na alteração de cadastro, acho que é um caminho que está dentro da legalidade. Esse caminho já foi reconhecido como um caminho correto, né? Eu acho que também pode ser um ponto de abertura. Vamos supor que a gente não consiga avançar num projeto de lei, mas isso é algo que já pode ser pensado pela administração, principalmente quando há mudança da titularidade do proprietário do imóvel, ele ter lá a opção de ele autorizar ou não os seus dados. Inserir na rotina, né? Talvez desde que não haja nada de ilegal, né? Essa rotina seria alterada para o bem. Eu tenho mais alguns nomes que me chegaram depois aqui, já vamos caminhar já para o encerramento. O Ricardo Tucunduva, a Lucélia Antônio Caputo Mariano, o Paulo José Aiello, que usou a palavra, o Valdir Canal, Antônio Marcos Oliva, Antônio Elias Ferreira, Pedro Henrique Pereira Vieira, Ronaldo Fernandes e o Márcio, agora o sobrenome não... Murilém. Desculpa se eu falei errado, você me perdoa. Ok? Bom, acho que é isso. Que não seja apenas uma, né? Mas que sejam outras discussões nesse sentido. Espero ter suprido a necessidade, né, e atendido ao clamor da classe. Vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando para que a atividade seja rentável para todo mundo, que o município cresça, que muita gente tenha sua casa própria, com o sonho realizado, e vocês também. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus colegas da administração pública também, muito obrigado. Mais algum? Tá. Amanhã já agendamos uma reunião com o Everton, amanhã às 10 da manhã, para a gente discutir, né, melhor esse assunto. E aí vou repassando nos grupos que vocês fazem parte, e aí a informação vai sendo transmitida. Ok, gente? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Nada mais havendo a tratar, esse vereador dá por encerrada essa audiência pública às 15h56. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, em nome de Jesus.